Olá amigos do canal Guerreiro Universal. No vídeo de hoje vamos falar sobre Babel, uma cidade avarenta onde decidiram construir uma torre tão alta que chegasse à porta dos céus. A palavra Babel significa confusão. Confusão essa que impediu que os homens daquela época exaltassem seu próprio nome pelos séculos. Se você ama a palavra de Deus e quer apoiar o nosso canal, deixe seu joinha, se inscreva e deixe nos comentários qual o próximo vídeo que você gostaria de ver por aqui. Agora vamos para o vídeo? A Torre de Babel. Após o grande evento do dilúvio, o ser humano tornou a se multiplicar e a encher a terra com seus muitos descendentes. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, coabitaram com suas esposas e tiveram muitos descendentes. E foi da descendência de Cã que surgiu um homem que seria temido e respeitado por seus contemporâneos, Nimrod, filho de Cuxi e neto de Cã. Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 12 diz: E Cuxi gerou a Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra, e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calmé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive, e Reobote Ir, e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Estudiosos acreditam que essa menção, poderoso caçador, indica não apenas que Nimrod caçava animais ferozes, para demonstrar sua soberania e valentia, mas que também comandava incursões contra as cidades circunvizinhas, para tomá-las para si e dominá-las. Provavelmente, diante do Senhor, tinha na sua origem uma referência teológica, para dar a entender que com suas ações Nimrod chamava a atenção de Deus. Entre os estudiosos, não existe um consenso sobre o real significado do nome Nimrod, ou Nimrod. Porém, escritores rabínicos derivam o nome de Nimrod do verbo hebraico Marad, que significa rebelar. Nimrod foi fundador e rei do primeiro império após a era do dilúvio. A história de Nimrod conta que ele gostava de atribuir seus feitos e grandes obras à força de seu braço. Gostava de ser admirado e costumava desprezar os feitos de Deus, o que levava seus observadores e admiradores a imitá-lo e a seguirem a sua linha de raciocínio, o que os fazia cada vez mais gananciosos e que os afastava cada vez mais de Deus. Porém, por trás da formação do caráter de Nimrod estava uma mulher semelhante ou pior que Jezabel, Semíramis, sua mãe. Inescrupulosos, Nimrod e sua mãe Semíramis se deram em casamento. Ela claramente o influenciou a esse ato porque não queria ficar apenas como uma influenciadora, mas desejava dominar, conquistar e reinar, subindo em poder, tal igual seu filho. Semíramis, também conhecida como Samurramate, tornou-se, portanto, uma rainha de grande renome, que reinou sobre a Pérsia, a Síria, a Armênia, a Arábia, Egito e toda a Ásia por mais de 42 anos, fundando ao lado de Nimrod a Babel. Babel tornou-se a cidade central em toda a Mesopotâmia e se encontrava às margens do rio Eufrates. Em dois períodos, um no século XVIII a.C. e outro no século VI a.C., Babel se tornara a maior rota comercial do planeta, e é possível que também tenha sido nessa época a maior cidade do mundo, na qual possuía
monumentos colossais mais impressionantes da antiguidade. Babel ocupava uma área de cerca de 10 quilômetros, cercada por imponentes muralhas. Destacava-se como um grandioso centro comercial e cultural, tendo uma civilização cosmopolita, complexa e muito sofisticada para os padrões da época. Registros arqueológicos mostram que a cidade cultivava a educação, o comércio, a ciência e técnicas diferentes de arte, o que mostra que era uma cidade que atraía pessoas de diferentes lugares, inclusive os mais proeminentes daquela época. Muitos nobres se uniram na edificação e desenvolvimento da cidade. Babel recebia imigrantes de todas as partes, o que a tornou num grande centro politeístico, onde diferentes cultos a deuses de distintas religiões eram constantemente celebrados. Gênesis capítulo 14, versículo 1 ao 6 diz: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e, agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Nesse contexto em particular, a expressão filhos dos homens está se referindo a seres humanos desprovidos da comunhão com Deus, ligados apenas aos intentos carnais, tais como suas preocupações humanas e aos prazeres e satisfações da carne. Uma vez longe de Deus, o ser humano começa a se aperfeiçoar na carne, ficando cada vez mais cheio de si, orgulhoso, avarento e principalmente cego e surdo para os valores espirituais e morais. Aqueles que tinham uma vida simples e honesta, mas que mudavam para esta cidade, eram rapidamente influenciados e corrompidos pelos respectivos cidadãos que ali habitavam, pois todos possuíam uma só língua. Quando Deus, em Gênesis capítulo 9, versículo 7, diz para Adão e Eva: Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Ele também tinha o intuito de espalhar o ser humano para que cada um tivesse seu próprio domínio, livres da influência de terceiros. Pois se um povoado se corrompesse, não contaminaria o outro com seus maus costumes. Já em Babel, o plano era diferente. No versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis, eles revelam o intuito de não se espalharem, por estarem satisfeitos com um pecaminoso modo de vida daquele lugar. Satanás queria juntar todos os povos da terra próximos ou ao redor daquele lugar, para assim influenciá-los aos diferentes tipos de pecado com mais facilidade, e tentar provocar com isso a ira divina para que Deus destruísse de vez ao homem que estava mergulhando de novo no pecado e no esquecimento do seu único e verdadeiro Deus. Porém, atento às tramóias de Satanás, Deus diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Deus sempre foi claramente a favor da separação da luz e das trevas, do joio e do trigo. Em Salmos capítulo 11, versículo 1, diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
As más influências nos dias atuais é um dos grandes motivos da degradação moral da sociedade e do afastamento dela de Deus. Através de más influências, as pessoas traem, roubam, mentem, matam, adquirem vícios e cometem muito mais outros pecados. Observando o poder da influência, o diabo usa até mesmo meios de comunicação em plena era da informação para injetar na sociedade culturas, costumes e pensamentos diabólicos, sempre tentando convencer o ser humano que tudo é normal e que quem preserva os bons costumes está ultrapassado, pois vivemos em um novo século. Mas tudo isso não passa de um plano ardiloso para arrastar o maior número de pessoas possível para o seu infame reino das trevas. Em Babel, os homens começaram a construir uma gigantesca torre no intuito de chegar aos céus. Os povos daquela época criam que o céu que vemos naturalmente na terra era a parte de baixo de um mundo espiritual, onde os deuses habitavam. Acreditavam, portanto, ser ali o reino dos céus. E é óbvio que, devido à falta de conhecimento e tecnologia na época, os homens não tinham noção de que não sobreviveriam a certas altitudes. Em Gênesis capítulo 11, nos versículos 6 e 7, podemos observar que Deus não está soltando uma palavra ao vento, mas estava mais uma vez dialogando com o próprio Senhor Jesus, onde decidia mais uma vez o futuro da humanidade. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 7 ao 9. Naquele dia houve grande confusão. Ninguém mais se entendia. Comércios fechavam, pois ninguém conseguia negociar. Trabalhadores não entendiam mais as ordens de seus superiores. Tudo estava confuso. Uma cidade que antes se via uma grande movimentação de pessoas estava cada vez mais vazia, pois as pessoas saíram dali para fazerem suas vidas com seus familiares em outros locais. Segundo o Compêndio Ethnológico, considerado o maior inventário de línguas do planeta, existem hoje 6.912 idiomas em todo o mundo. O livro, editado desde 1951, é uma espécie de bíblia da linguística, indicando quais são as línguas em uso, onde elas são faladas e quantas pessoas usam o idioma. Um novo estudo sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia, atual Iraque, há cerca de um século, pode comprovar a existência da Torre de Babel. Segundo o professor da Universidade de Londres, Andrew George, no objeto há um desenho de uma torre com degraus e uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu em forma de cone. Abaixo há um texto que diz Zigurate, monumento em forma de pirâmide, ou Templo da Babilônia. A pedra é datada do século 6 a.C. Para o especialista, mostra a primeira imagem real da Torre de Babel e evidencia as 7 camadas da estrutura. O objeto revela detalhes da construção da estrutura e, mais importante, como ela fora construída. A história descrita na rocha é como é que está escrita na Bíblia, o que torna o objeto uma prova irrefutável da existência da torre e torna fato o que antes era considerado mito. Alguns estudiosos modernos têm associado a Torre de Babel com estruturas conhecidas nomeadamente como o Etemã, um zigurate dedicado ao deus Marduk da Mesopotâmia, construído por Nabopolassar, que tinha por volta de 91 metros de altura. Independentemente de quem construiu ou como foram feitas tanto a cidade quanto a Torre de Babel,
O fato é que Deus paralisou a continuidade das suas obras, repreendendo a avareza e orgulho humano, e espera que hoje aqueles que o amam e confiam nele falem a linguagem universal de Deus, que traz em si o amor, a justiça, a verdade e a salvação. Ei, daqui a pouquinho a gente vai postar um vídeo exclusivo para crianças. Você não pode perder. Com Deus na minha vida eu me encho de unção. Qual o próximo vídeo? É o de Abraão.